Queridos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, onde daremos continuidade às exposições nessa epístola que temos feito todos os domingos pela manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 4. Primeira Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 13. Porém, do 1 até o 8 nós já expusemos aqui. Nós vamos expor a partir do 9 ao 13. Mas nós vamos fazer uma leitura de todo esse primeiro bloco do capítulo 4, tá bom? Assim fica melhor de contextualizarmos e entendermos a continuidade de onde paramos no último domingo. Então, 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim diz o Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada aos nossos corações. Suplicamos a Ti mais uma vez, Senhor, que nos abençoe com a Tua verdade e que sejamos transformados pelo poder que reside nela, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade e não há nenhuma outra. Livra-nos do mal, Senhor, e nos abençoa, em nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, como nós havíamos dito na semana passada, nos mostra que Paulo resolveu pôr o dedo na ferida aberta dos coríntios. E essa sua atitude, a maneira como ele argumenta, expõe a raiz do problema dos partidos que vinham se formando dentro daquela igreja. A soberba de seus corações e a altivez de seus espíritos
principiou a inveja, as dissensões, os adultérios, as fornicações, a avareza entre eles. Para pôr um fim, então, a tudo isso, Paulo os faz enxergar o mal que a soberba, o orgulho, a altivez do espírito, a arrogância, a prepotência causam. O soberbo, como vimos, busca a glória de si mesmo, possui uma necessidade latente de exaltação sobre os demais. O soberbo jamais acha contentamento em ser alguém comum. Ele deseja sempre ser diferente, ser especial, o melhor dentre todos à sua volta. E isso o move a se lançar em uma busca frenética por proeminência frente a todos que estão à sua volta. Quer seja na busca por uma fonte de autoridade que lhe seja inclusive exclusiva. Por fim, uma posição que o coloque acima de todos os outros, ou pelo menos daqueles que estão à sua volta. O soberbo, meus irmãos, como nós vimos, despreza aqueles que não se curvam diante dele, que não se sujeitam à sua vontade, o seu ensino, as suas crenças, os seus valores, as suas ideias, os seus prazeres, pois, como nós já dissemos, ele é cheio de si. Ele não admite estar errado, porque ele é orgulhoso, ele é prepotente, e em última instância ele é egoísta. A soberba dos coríntios os fez dividirem-se exatamente, meus queridos, por essas coisas. Uns se achavam melhores do que os outros, mais sábios, mais poderosos, mais espirituais e, portanto, superiores. Por causa disso, então, Paulo os confronta através de 3 perguntas retóricas no versículo 7, cujas respostas evidenciam que a soberba estava causando entre eles mesmos e também para com o ministério de Paulo. E que tudo isso era sem sentido, tudo isso era infundado, uma vez que ninguém havia colocado nenhum deles acima dos demais. É infundado, uma vez que tudo aquilo que eles tinham, nada era intrinsecamente deles ou provinda deles próprios, mas tudo havia sido dado e mediado por Cristo. E para agravar a situação ainda mais, dada por Cristo de modo gracioso. Sem a chamada, nos tempos de hoje, meritocracia. Não havia mérito nenhum, pelo contrário. Logo, do que eles então se jactanciavam tanto? Se até mesmo as diferenças que haviam entre eles, principalmente naquilo que dizia respeito aos dons espirituais, existiam porque Deus o quis assim, e os distribuiu de modo diverso, de modo que para um ele deu o dom de língua, para outro o de discernimento, para outro de profecia, e assim sucessivamente. Ora, os soberbos que faccionaram a igreja não apenas se vangloriavam em sua suposta superioridade, mas, como diz Paulo, iam além. Eles iam muito além disso. E é por isso que Paulo vai compará-los a reis, no versículo 8. A atitude deles era como se eles já reinassem, com um porém aqui. É como se eles já reinassem, mas eles mesmos sendo os próprios reis, e todos os demais sendo seus vassalos.
E é interessante porque nesse reino deles, os apóstolos haviam sido deixados de fora. A linguagem de Paulo, irmãos, é irônica, por vezes sarcástica. É uma linguagem confrontadora, uma linguagem que serve para deixar eles, como nós dizemos em nossos dias, de cabelos em pé, espantados e assustados. Porque ao dizer que eles reinavam, ou que eles se sentiam como reis, e faziam dos outros seus súditos, deixando inclusive os apóstolos de fora, o que Paulo está querendo mostrar para ele é que o reino deles não era o reino mediador de Cristo. Porque se fosse o reino messiânico do nosso Senhor, certamente ele e Apolo estariam reinando juntamente com eles. E se de fato eles já reinassem, então a situação deveria ser totalmente diferente do que vinha acontecendo. Principalmente na vida deles, Paulo e Apolo, apóstolos de Cristo. Uma vez que as condições reais que eles enfrentavam todos os dias era bem diferente daquelas que os soberbos em Corinto disseminavam. Por isso ele vai dizer nos versículos 9 e 10, veja aí na sua Bíblia o que ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Se você prestou atenção, você percebeu que nos versículos anteriores, Paulo foi bastante irônico ao confrontar a soberba dos coríntios naquilo que dizia respeito a eles mesmos. A soberba desses líderes e os demais membros da igreja de Corinto. Agora, nessa segunda parte, ele passa a confrontá-los, ainda em um tom de ironia, mas dessa vez com aquilo que dizia respeito à soberba deles para com o seu ministério e os demais apóstolos de Cristo. E isso vai ficar muito claro, irmãos, quando nós olhamos para o texto, principalmente no uso do verbo pensar aqui, que na sua tradução aí deve estar parecer, não é? Mas o verbo aqui é pensar, tá? Na primeira pessoa do singular. E posteriormente ele vai usar um pronome na primeira pessoa do plural, nós, em referência a ele e os demais apóstolos na parte B do versículo, os quais ele diz que era como se Deus os tivesse deixado por último, como condenados à morte. Você já parou para pensar nessa expressão? O que Paulo quis dizer com deixados por último? Será que na fila da salvação o Senhor Jesus resolveu salvar os seus apóstolos por último? Será que é isso que ele tem em mente? O que ele quis dizer deixados por último? Ao que parece, meus irmãos, o que Paulo tem em mente aqui, ao usar essa linguagem, essas palavras, é trazer algo que era palpável para os coríntios em seu tempo. E, portanto, tudo parece indicar que, quando Paulo diz deixados por último, Paulo tem em mente a ideia ou a imagem de uma procissão romana de triunfo. Como assim, reverendo, procissão romana de triunfo? Nos dias da República Romana, meus irmãos, essa era uma das mais altas honras que o Senado podia conferir a um general vencedor em uma batalha. Permitir que celebrasse a vitória com uma procissão de triunfo, na qual não se despercebia nenhum pormenor de pompa e glória.
A procissão percorria na chamada Via Triunfalis, também conhecida como Via Numinis, ou que significa Rua Divina. Inclusive, nessa estrada que terminava no Capitólio Romano, se encontraram algumas pedras cuja inscrição era gravada, as pedras na estrada, com as letras N e V. Aliás, V.N, para dizer que aquela avenida era a avenida em que os divinos desfilavam. É a ideia da honra, da divindade. E então eles adentravam na cidade por essa Via Triunfalis, e ali prosseguiam numa serpenteante subida até o templo de Júpiter, no altar do Monte Capitólio. Nessa procissão, vinha logo na frente a comissão dos músicos, tocando e entoando canções de vitória, seguida pelos rapazes que eram responsáveis pela condução dos animais que seriam ali sacrificados. E depois desses rapazes, vinham então os carros abertos, todos cheios dos espólios que aquele general conquistou na batalha, e depois os carros alegóricos, ilustrando algumas cenas da batalha, a destruição das cidades, dos templos, e traziam dentro desse carro a figura do rei ou do outro comandante que havia sido derrotado. Em seguida, então, vinham os reis, os príncipes, os generais capturados na guerra, junto com suas famílias e com seus servos, todos conduzidos em grilhões e nus, para que a sua humilhação fosse completa. Após estes, então, vinha o carro do general vitorioso, decorado com marfim, adornado com louros, puxado por 4 cavalos brancos, às vezes até elefantes, ou leões, ou tigres. Os filhos do conquistador sentavam-se aos seus pés, e após o conquistador, vinham então os cônsules romanos, os magistrados, a pé, seguidos pelos tenentes, os tribunos militares, juntamente com todo o exército vitorioso, todos adornados com coroas de louro e com presentes, e ali o povo entoava canções de louvor ao seu líder. E após estes, então, vinham os sacerdotes, juntamente com seus assistentes, trazendo a principal vítima do sacrifício, que era um boi branco, juntamente com todos os seus paramentos, o éfode e o incenso. E enquanto aquela procissão caminhava, enquanto eles iam passando pela rua, e em meio ao povo romano que celebrava aquela vitória, flores eram atiradas em direção a eles. O incenso queimado perfumava o caminho. Para aqueles que iam à frente, o aroma do incenso significava altas honras, promoção, riqueza e uma vida mais segura para os vitoriosos. Por último, no cortejo, vinham então os condenados. O aroma para esses, daqueles incensos, não era o de vitória, mas era o aroma da morte. Por último, vinham aqueles que haviam sido condenados e executados para que, ao fim da procissão, fossem mortos.
às vezes por mãos humanas, na maioria das vezes, destroçados pelos dentes e pelas garras das feras. É a estes que Paulo compara os servos de Cristo. Que duras palavras, meus irmãos. São chocantes, porém extremamente necessárias. Porque os soberbos de Corinto vinham na sabedoria, na prosperidade, e principalmente nos dons espirituais, os louros e o marfim que adornavam os generais. Eles viam em seus partidos os cavalos brancos, os leões, os elefantes, os tigres a puxarem a carruagem do vencedor. Porém, o apóstolo Paulo os choca ao dizer que os ministros de Cristo não eram como estes, mas como aqueles que haviam sido deixados por último, cujo perfume do incenso que era queimado lhes tinha cheiro de morte. Por isso ele diz em seguida, veja aí a parte B do versículo 9, ele diz: porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo não está reclamando aqui de nada, irmãos. Para quem acha que Paulo está murmurando de algo, aqui não é uma murmuração. Pelo contrário, ele está mostrando que pregar o Evangelho é uma tarefa inglória do ponto de vista pessoal segundo o mundo. Porque pregar o Evangelho não traz fama, pregar o Evangelho não traz prestígio, pregar o Evangelho não traz sucesso, muito menos fortuna. É isso que Paulo quer mostrar a eles. O contrário do que eles pensavam, e o contrário do que muitos pensam ainda em nossos dias, e que têm usado desse ministério como motivo para que o nome de Cristo seja blasfemado entre os gentios. E isso, irmãos, independe do público-alvo, se crentes ou não. E meus irmãos, notem que de fato Paulo suportou muitas dificuldades, mas era justamente através de situações como esta, a da exposição humilhante como um condenado à morte, e não suas habilidades como homem, que Deus então o capacitava a pregar o Evangelho pelo que de fato o Evangelho é. E que por reiteradas vezes o apóstolo Paulo vai falar em suas cartas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No entanto, os soberbos de Corinto ignoravam tudo isso. E meus irmãos, sendo bem honesto com vocês, não era porque não conheciam essa realidade da vida dos apóstolos, o dia a dia que cada um deles enfrentava. Pelo contrário, eles tinham pleno conhecimento disso. O problema é que eles não aceitavam. Eles viam, mas não conseguiam enxergar a realidade diante deles por causa do seu orgulho. Por isso então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, veja aí: nós somos loucos por causa de Cristo. Em outras palavras aqui, a nossa tradução trouxe loucos, mas a palavra correta aqui seria tolo, imbecil, burros. E mais uma vez ele está sendo irônico, tá? Paulo diz assim: nós somos burros por causa de Cristo. E meus irmãos, ser chamado de tolo, burro, imbecil ou ignorante é algo profundamente degradante.
É algo que pode, inclusive, comprometer severamente a autoestima de alguém por décadas. Eu conheço muitos adultos que ainda hoje carregam traumas por, na sua infância, ter usado aquele chapéu de orelhas pontudas, porque errou a tabuada na frente de toda a sala. E era exposto ao ridículo e chamado de burro na frente de todos. E até hoje odeiam os números. Conheço também pessoas adultas que até hoje têm vergonha, tremem e choram em ler um texto em voz alta, porque em sua infância, enquanto estava aprendendo as primeiras letras, por sua timidez e por seu nervosismo, engoliu algumas palavras e foi chamado de burro. Mas esse não é o caso do apóstolo Paulo, porque aqui ele está afirmando que eles são tolos por causa de Cristo, e certamente, quando alguém diz a si mesmo que é tolo, nós percebemos que a linguagem que ele está utilizando é uma linguagem irônica. E é exatamente esse o tom desse versículo. Ele afirma que ele e seus companheiros, os demais apóstolos, os ministros do Evangelho, são tolos por causa de Cristo. Mas ele diz isso partindo da visão que os soberbos de Corinto tinham, que era uma visão de perspectiva humana. Por que Paulo seria tolo? Ele e os apóstolos e os ministros da palavra de Cristo. Devido ao fato deles arriscarem a própria vida por seu amor a Cristo, ao Evangelho. Todavia, o sentido pretendido pelo autor aqui é obviamente duplo, meus irmãos. E dessa forma, os apóstolos também refletem a verdade do Evangelho, que para o mundo é tolice. Lembra que ele havia dito isso anteriormente, lá no capítulo 2? Vejam, os apóstolos são tolos não apenas aos olhos do mundo, mas também dos próprios crentes de Corinto. O que faz das palavras elogiosas de Paulo aos soberbos coríntios pura ironia, uma vez que o que ele realmente deseja é justamente demonstrar o oposto. E talvez você esteja perguntando nesse momento: e por que isso, reverendo? Ora, porque a sabedoria deles era uma sabedoria meramente humana. E se era uma sabedoria meramente humana, nada tinha a ver com a sabedoria divina em Cristo. Porque ao invés de buscarem sabedoria no ungido de Deus, no Messias, no Cristo, na cruz, no Evangelho, confiaram em sua própria razão enganosa e assim tornaram-se arrogantes, prepotentes, soberbos. E as duras palavras de Paulo aqui visam exatamente fazer com que eles enxerguem essa realidade do que se tornaram, o monstro que se tornaram, para que então se arrependam, irmãos. Ah, meus queridos, se os coríntios passassem um momento apenas, parassem e refletissem sobre a vida dos apóstolos de Cristo, teriam então de admitir como estes estão em oposição aos monarcas reinantes que eles tinham em mente em se tornar. Como aquilo que eles valorizavam estava diametralmente em oposição àquilo que eles mais davam valor.
se eles parassem um pouco para pensar, enxergariam isso. Pois, como diz Paulo nos versículos seguintes, veriam de fato o que significa ser discípulo do homem que o mundo repudiou numa cruz. Vejam aí os versículos 11 a 13. Ele diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que contraste chocante. Observe como ele proclama a fraqueza dos servos de Cristo, num mundo em que a fraqueza é desprezada e a força é louvada. Sendo assim, na ordem inversa, ele contrasta a honra que os coríntios receberam com a desonra que é atribuída aos apóstolos. Em outra parte, você vai ver Paulo contrastar sua fraqueza com as virtudes do poder e a força. Lembra do texto de Filipenses 4,13? Onde Paulo vai dizer que considera suas próprias fraquezas como sendo a marca de um verdadeiro seguidor de Cristo, pois é Cristo quem o fortalece. E ainda, quando escreve sua segunda carta aos mesmos coríntios, lá no capítulo 12, ele vai se apropriar da revelação de Jesus a respeito de sua própria fraqueza, como sendo o verdadeiro motivo para ele se vangloriar. Por quê? Porque é justamente através dela, sua fraqueza, que o poder de Cristo se aperfeiçoa nele. Os coríntios, ao contrário, se achavam fortes. Parafraseando aqui o nosso hino nacional, impávidos colossos. Mas na verdade eles eram fracos, irmãos. Estavam desfazendo a comunhão que tinham com Cristo. Com a igreja. Noiva adornada do Senhor. Aquela que olha para o seu noivo e diz que ele é o mais desejável dentre 10.000. Eles estavam atacando ela. Eles estavam minando esse amor. Deveriam ser fortes no Senhor, pois de fato foram chamados e santificados por Ele. No entanto, confundem as coisas de Cristo com as coisas do mundo, nada acumulando a não ser vergonha sobre si mesmos. Porque é isso que o soberbo acumula sobre si: vergonha e juízo. De modo contrário, vejam, os apóstolos eram objetos de zombaria. Enquanto os coríntios esperavam o louvor, os apóstolos eram objeto de zombaria, de escárnio, de desonra por parte dos incrédulos. Ainda assim, por causa de sua comunhão íntima com Jesus, eram, porém, honrados por Deus. Onde você tem buscado a sua honra? De quem você espera receber
um elogio. No que vocês têm se gloriado ultimamente? No conhecimento? Na sabedoria? Na prosperidade? Os apóstolos gloriavam-se em Cristo. E às vezes a gente olha para as palavras de Paulo, né? Rapaz, como é difícil ser crente. As palavras de Paulo aqui dificultam ainda mais. Parece que estão a desencorajar os outros. Não, irmãos. Paulo fala essas coisas não é para desencorajar. Paulo também é melodramático. Não, irmãos. Paulo não diz essas coisas para se vitimizar, como se estivesse a suplicar a piedade dos coríntios, de modo algum. Tudo que ele almeja é que os coríntios saibam que os verdadeiros servos de Cristo não é que passam, eles precisam passar por aflição e disciplina. E é por isso então que ele diz, veja, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados. Não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. É interessante porque essa passagem concorda com inúmeras outras passagens nas quais o nosso autor enumera outras calamidades que sofreu. Nós temos aí 2 Coríntios 4, 6, 11, Romanos 8, Filipenses 4, 12. E ali nessas passagens Paulo vai dizer que foi espancado, açoitado, preso, teve que enfrentar tumultos, naufrágios, noites em claro, fome, sede, frio e perigos mortais. Lembra que uma serpente o mordeu? E além disso, teve de passar a lidar com uma enfermidade mortífera, enquanto esteve na província da Ásia, muito provavelmente na cidade de Éfeso. Sendo assim, meus irmãos, quando lemos essas palavras de Paulo, quando ele diz que foi espancado, o verbo aqui utilizado calafizometa, significa esbofeteado, que na sua tradução aí está como esbofeteado, indica que ele foi golpeado com socos violentos de indivíduos que rejeitavam a Cristo, que rejeitavam o Evangelho. Muitas vezes, seus concidadãos e irmãos. Quando ele diz, e não temos morada certa, por favor, Paulo não está dizendo que era um mendigo, tá? Que dormia na rua, como alguns aí com uma falsa teologia costumam interpretar. O que ele quer ressaltar é o caráter peregrino daqueles que são ministros da palavra de Cristo. Eles não têm um domicílio fixo, estabelecido, irmãos. Não era à toa que constantemente nós vemos ele dizer que estava a construir tendas, principalmente uma para ele morar. No entanto, nós não podemos ignorar e muito menos desmerecer o que disse Jesus em Lucas 10, 17. Quando envia os 70 para que precedessem em cada cidade a ida dele, Jesus. Abram aí a Bíblia de vocês em Lucas 10, 7.
Jesus diz assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Perceba aí que Jesus deu a seus discípulos o mandamento de que o trabalhador deve receber seu salário. E Paulo esclarece esse mandamento de modo mais conciso, lá no capítulo 9 de 1 Coríntios. Vá para lá, por favor. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículos 13 e 14. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar não tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Por que Paulo está falando? Por que Paulo está dizendo aqui que não tinha domicílio, não tinha, enfim... E agora por que ele está explicando essas coisas lá no capítulo 9? Simplesmente porque os soberbos diziam o quê? Eles têm que passar fome mesmo. Não trabalha. Eles se afadigam no Evangelho, problema deles. Se afadiga e não produz nada, porque mal sabe falar, não tem sabedoria, é fraco, é feio, ele chega a ser ridículo. E em nossos tempos, isso mudou muito, não foi? A turma na internet aí, pastor receber para pregar o Evangelho, quem fazia isso era o sacerdote. Nós estamos no Evangelho, briga com Cristo. Vai lá dizer para Jesus, diz assim: Jesus, não era para ter instituído isso não. Faz igual os soberbos de Corinto, se junta com eles e critica Paulo. Por isso ele faz questão, ele usa a ilustração do templo, ligando ao que, irmãos? Aos ministros do Evangelho. É por isso que ele faz questão de dizer o que aqui? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não é nada mais do que aqueles que pregam o Evangelho devem ser mantidos por aqueles que ouvem o Evangelho. Apesar de que ele frisa aos coríntios que não fez uso desse direito. E que a turma da soberba gosta de utilizar dessa desculpa. Paulo não recebia dos coríntios. Por quê? O que eles faziam com ele? Reputavam ele como o quê? Fraco, débil, ignorante. Já imaginou se ele recebesse deles? Do que aqui eu dizer dele? Que ele era o quê? O que é que dizem hoje dos pastores? Ganha muito só para pregar o Evangelho. É o que eu ia dizer. Só para pregar. Por isso ele prefere trabalhar com suas próprias mãos, para que a digna retribuição financeira que recebesse não se tornasse mais um obstáculo ao progresso do Evangelho no meio deles, pois eram avarentos. E que lição para um soberbo, um ministro de Cristo que se humilha a esse ponto. Por isso ele diz que teve que se afadigar trabalhando com as próprias mãos. E é interessante, né? Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que nas famílias o pai geralmente ensinava os filhos desde pequenos um ofício, exatamente para que quando eles crescessem, tivessem um ofício para granjear o seu pão.
Nós vemos vários exemplos disso. Jesus se tornou o quê? Carpinteiro. João e Tiago eram o quê? Pescadores. Paulo era o quê? Fabricante de tendas. Eu já ouvi cada barbárie sobre isso. Paulo era um engenheiro. Só estudar um pouquinho do contexto, vai saber que aqueles que faziam tendas, essa era uma profissão desprezada. Engenheiros, arquiteto. Não, porque Jesus andava no transporte mais nobre que tinha na época, um jumento. Os absurdos dos mestres desse tempo, que arrotam um camelo, mas não conhecem sequer um mosquitinho. Porque lendo não entendem. Veem, mas não enxergam. Reverendo, mas é baseado em que você diz isso? Porque eu pensei a vida toda que fazer tendas era um trabalho para gente rica. Será? Não era, irmãos. Porque para o romano, para o grego, para a cultura helenista, trabalho braçal era coisa para escravo ou animal. Fazer tendas era um trabalho braçal. Portanto, não era um engenheiro. E ao dizer isso, que trabalhava com as próprias mãos, o que Paulo está dizendo? Para quem é soberbo, o meu trabalho é o mais humilde que tem. Se rebaixa socialmente aos olhos dos cidadãos locais de Corinto. No entanto, isso não o atingia. Isso não os atingia. Por isso, então, ele prossegue. Veja aí os versículos finais dessa perícope. Ele diz assim: quando somos injuriados, nós bem dizemos. Quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. O que ele está fazendo aqui nessa carta, Paulo? Procurando o quê? Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Meus irmãos, o mundo é incapaz de compreender isso que Paulo está dizendo aqui. Principalmente no mundo que vivemos hoje, onde muitas pessoas vivem na prática do toma lá da cá, bateu, levou. Onde a ofensa precisa encontrar uma ofensa maior. E aquele que é perseguido, ele tem que reagir para que a perseguição cesse. Por quanto tempo os judeus não observaram a regra do olho por olho, dente por dente? Jesus, porém, ensinou para não resistir ao perverso, mas a qualquer que o ferir na face direita, voltar-lhe também a outra. Disse para orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Prova de amor gracioso, porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Os apóstolos obedeceram a Jesus e demonstraram de modo conciso e convicto isso em suas vidas. De modo que eu pergunto a você, você também tem feito isso? É assim que você tem procedido? Antes de levar alguém aos tribunais, você procura perdoar? Procura ter com a parte? Procura reconciliar? Ou será que você entrega ao Deus dará? E fica alfinetando pelas costas o outro. E mais uma vez o apóstolo Paulo é brilhante em suas palavras aqui.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele fala essas duas expressões aqui ao final, lixo e escória, observem que esses dois termos parecem ser sinônimos, né? Um do outro. Mas esses eram os termos que na literatura grega geralmente nós encontramos sendo empregados aqueles homens que eram presos por conta de seus crimes, por serem párias da sociedade, por possuírem deformidades, por exemplo. Então, uma vez no ano, essa escória e lixo do mundo eram todos reunidos, condenados e sentenciados à morte. E ali então eram conduzidos para serem imolados como um sacrifício, como oferendas em benefício daquela sociedade. Paulo se coloca exatamente no meio destes, como sendo o representante daquele que da mesma forma foi assim condenado e morto na cruz, como um criminoso. Foi morto para que com sua morte seu povo fosse beneficiado. E embora Jesus tenha dado a si mesmo como supremo sacrifício pelos pecados da humanidade, os apóstolos também, irmãos, sofreram fisicamente por causa do Evangelho. Foram desprezados pela sociedade e considerados lixo. Lembram que quando apedrejam Paulo, o jogam justamente aonde? Num lugar em que se colocava o lixo. No entanto, esses homens, apesar de tudo isso que tinham que passar, sempre encontravam força e conforto no Senhor. Sabiam que durante a vida terrena teriam de suportar a zombaria do mundo. Por isso Paulo conclui dizendo: até agora. E eu creio, irmãos, que quando ele escreveu essa carta de Éfeso, episódio que, segundo Atos dos Apóstolos, Lucas diz que por conta da pregação contra os falsos ídolos, contra a idolatria, alguns artífices locais, ourives, se juntam e comovem a sociedade e vão para um anfiteatro e ali querem pegar Paulo e os demais ministros do Evangelho para condená-los à morte. E ali tem um grande tumulto. E os irmãos não permitem que Paulo vá até lá. Ele quer ir lá para falar com aquela multidão, e os irmãos não permitem. Sobrando ali para Aristarco e Gaio, e para Alexandre, que os judeus empurram no meio da multidão para ele falar, e quando ele começa a falar, a multidão percebe que ele é judeu e começam a louvar a Diana dos Efésios. Eu creio que Paulo, quando escreve isso a eles, ele está ouvindo ecoar essas coisas, irmãos. Ele está ouvindo o mundo ecoar aquilo que dizia em seu tempo: aos leões com os cristãos. Viva Diana dos Efésios. E certamente em sua cabeça está
a passar na sua mente os gritos e os rugidos que ecoavam das arenas, estraçalhando seus irmãos. No entanto, havia em seu coração um outro som a ecoar, que é o som que deve ecoar nos nossos hoje. E este cobria todos os outros. O som da trombeta celeste, anunciando a chegada daqueles que haviam sido mortos por causa de Cristo. E que agora, diante de Deus e do Cordeiro, descansaram de todas as suas dores. Humilhados aqui, mas agora diante do Rei dos Reis, exaltados e recebendo das próprias mãos do Rei uma coroa gloriosa. De modo que eles se prostram e um anjo vem trazer a eles o galardão por sua perseverança, por toda a humilhação que sofreram por amor de Cristo, por causa de sua fé, por causa da esperança que em nenhum momento se esvaiu, e principalmente pelo amor. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, por essa manhã em tua presença. Suplicamos a ti que aplique, Senhor, essas verdades aos nossos corações, e que assim o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.